Uma boa noite a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, esteja com todos hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Edson, sou da Igreja Missionária Ágape e tenho o prazer de estar aqui hoje para transmitir um recado de Deus para a sua vida. Agradeço já aos pastores dessa casa que me fizeram o convite e o Senhor tem algo para você nessa noite. Irmãos, e sem demoras, vamos abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Lucas capítulo 19, a partir do primeiro versículo, para você que está nos acompanhando aí, se você quiser acompanhar aí também a leitura da palavra. E para você que está aqui no templo, e você que está nos acompanhando pelas redes sociais, se você está sozinho ou se você está com alguém te acompanhando, diga para essa pessoa assim: olha, Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo aqui na Bíblia da versão King James, que diz assim: E Jesus entrou, e passando por Jericó, um homem chamado Zaqueu, e era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, e também por ser de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu para vê-lo, porque estava por passar naquele caminho. E Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em sua casa. E apressadamente ele desceu, e vendo isso, todos da multidão murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação para essa casa. Você pode repetir comigo? Hoje veio salvação para essa casa. Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha através dessa mensagem trazer, Senhor, esclarecimento, trazer, Senhor, conhecimento. Mais do que isso, Senhor, trazer salvação para essa casa, para essa vida, para essa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quero falar aqui sobre a fala de Zaqueu, sobre quando Zaqueu chegou até a Jesus, dizendo: Senhor, eu vou dividir os meus bens e vou dar metade aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu devolvo quadruplicadamente. Eu creio que você já tem visto ou já tem ouvido de diversos ângulos uma mensagem falando de Zaqueu, mas eu creio que o Senhor tem algo muito importante para direcionar para a sua vida, de acordo com o que o Senhor ministrou no meu coração aqui. Olha só, a palavra do Senhor diz que esse homem, ele era de pequena estatura, ou seja, mas mesmo sendo de pequena estatura, ele tinha um desejo no seu coração. Ele queria ver quem era, na verdade ele queria conhecer Jesus. E enquanto ele tentou fazer isso no secreto, o Senhor publicou o que estava acontecendo. Porque no meio da multidão, ele estava escondido, procurando ver quem era Jesus, tentando ver quem era Jesus. E de repente o Senhor se aparece a ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Interessante que aqui não tem como ninguém vir aqui escondido,
para tentar ver ou para tentar sentir algo escondido por causa do local em que nós estamos. Um local elevado que é possível de lá de fora ver aqui dentro. Mas ainda que você tenha procurado ao Senhor hoje, querendo ver quem é Jesus ou buscando saber quem é esse Jesus a quem as pessoas estão anunciando tanto em toda a geração, o Senhor ele se revela a você hoje, para mostrar que Ele é Deus. E a palavra nos diz que enquanto as pessoas olhavam e diziam assim, olha, mas esse, e o Senhor Jesus vai pousar na casa de um homem pecador, de um homem publicano, a palavra diz que esse homem toma então a atitude, levanta e diz, Senhor, eu divido os meus bens com os pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado, devolvo 4 vezes mais. Mas pensa comigo, se você pegar algo e dividir no meio, não tem como agora dividir ou devolver quadruplicadamente, ou devolver 4 vezes mais. Então vamos entender o que aconteceu aqui. E principalmente a palavra diz que o Senhor Jesus, após Zaqueu ter falado isso, diz, hoje chegou salvação nessa casa. Por causa da confissão ou por causa daquilo que moveu o coração de Zaqueu. Ou seja, primeiro ele buscava só conhecer. E quando ele conhece, ele toma uma decisão que muda o sentido da vida de Zaqueu e que muda a casa de Zaqueu. E a palavra nos diz que quando ele fala isso, entenda uma coisa comigo, você que está me ouvindo, você que está presente aqui. O Senhor Jesus, Ele não faz nada da forma que nós fazemos. Às vezes nós tomamos até mesmo a atitude de Zaqueu, foi uma atitude de momento. Mas o Senhor, tudo que Ele faz já está preparado, o Senhor já nos conhece. Ele já conhece o nosso coração. E o Senhor terá alcançado Zaqueu naquele dia. Não era simplesmente por alcançar um pecador. Você vai ver que o texto está dizendo que o Senhor Jesus declara dizendo assim, olha, hoje veio salvação para essa casa porque o Filho do Homem veio buscar salvar, não Zaqueu que estava perdido, mas ele diz, o Filho do Homem veio buscar aquele que havia perdido, independente de quem seja. Interessante que quando ele faz essa confissão, de devolver 4 vezes mais, nós temos uma mensagem em cima dessa fala de Zaqueu, em cima desse texto. Eu não sei se você sabe, mas o número 4 na Bíblia, ele é muito importante como todos os outros números, mas o número 4, ele representa a porta. E se nós pegarmos aqui uma referência no livro de Gênesis, no capítulo 28, a palavra diz que quando Jacó estava indo para Padã, para Arã, e quando ele encontra com o anjo do Senhor à noite, ou seja, quando ele dorme e tem uma visão, eu descobri aqui que aquela escada a qual Jacó presenciou naquele sonho, ela tinha 4 degraus. E aqueles 4 degraus, eles representavam a vida de Jacó. Para que você entenda sobre o que eu vou explicar aqui, na vida de Zaqueu, eu preciso te explicar sobre esses 4 degraus. O primeiro degrau dessa escada, ele representa a nossa vida física. Aquilo que nós precisamos. O Senhor sempre Ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele sempre vai prover para você aquilo que você precisa, independente de quem você é e do que você faz. Ele é Deus, Ele é fiel e Ele sempre vai fazer isso. O segundo degrau dessa escada representa a vida sentimental. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos 37 que aquilo que nós pedirmos ao Senhor, se nós agradarmos ao Senhor, por certo Ele satisfará o desejo do nosso coração, que foi o que aconteceu com Jacó naquele tempo. O terceiro degrau
ele representa a nossa vida profissional. Se você analisar no mesmo texto, eu não vou pregar sobre Jacó, eu só estou mostrando para você aqui sobre as 4 vezes que Zaqueu prometeu devolver. O terceiro degrau representa a nossa vida profissional, e se você pegar o livro de Gênesis, a partir do capítulo 32, você vai ver que na vida profissional, teve um momento em que Deus deu uma estratégia para Jacó. O sogro já havia mudado o salário dele por 10 vezes, e aí de repente quando Deus dá uma estratégia para ele, a Bíblia vai nos dizer que 7 anos depois ele está 10 vezes mais rico do que o seu sogro. Então, o 4º degrau representa a nossa vida profissional, o 3º degrau, vida profissional, e, por fim, o 4º degrau, ele representa a vida espiritual. Na vida espiritual, se você voltar lá de novo e pegar o desfecho da história de Jacó, você vai ver que, quando ele encontra com o anjo, e agora o anjo o abençoa, porque a bênção que ele tinha recebido de seu pai, ele entendia que não havia tido valor para ele. Então agora na vida espiritual, ele é abençoado diretamente por Deus. E aquela bênção perdura, como esse louvor que foi cantado aqui, por todas as gerações de Jacó. Por que eu estou dizendo isso? Se você bem entende a história, Zaqueu era chefe dos publicanos, cobrador de imposto. Naquele tempo, quando a pessoa chegava para cobrar alguém, e aquela pessoa não tinha como pagar, aquela pessoa tinha que pagar com o filho, e até mesmo com a vida indo ser escravos. E se você analisar a história de Zaqueu por muitas vezes, naquele tempo muitas pessoas, para pagar pelas suas dívidas, pelas suas contas. E entenda uma coisa comigo, por que quando Zaqueu falou isso, na hora o Senhor entendeu e trouxe salvação para a casa dele, ele entendeu que realmente Zaqueu tinha mudado de vez a sua trajetória. Ou seja, por que naquele momento o próprio Senhor Jesus entendeu que houve conversão naquela casa quando ele disse que devolvia 4 vezes mais? Vamos pegar então no que eu acabo de falar sobre os 4 níveis da nossa vida: vida física, vida sentimental, vida profissional e vida espiritual. Entenda comigo uma coisa: a pessoa que devia e foi levado como escravo para servir alguém, aquela pessoa vai ter direito em vida física? Não, por certo não, né? Então quando Zaqueu, cobrando algumas pessoas, de repente levou aquela pessoa, um filho, como escravo, para sanar a dívida, aquela pessoa deixou de ter vida física. A vida daquela pessoa passou a pertencer a quem era seu senhor. Um escravo tem direito a sentimento? Por certo não. Então a partir do momento que aquela pessoa foi levada como escravo, aquela pessoa deixou de ter direito, de ter sentimentos. Eu nunca ouvi falar que um escravo pudesse escolher um partido para casamento. Eu nunca ouvi falar que um escravo tivesse tido direito de se casar e constituir uma família. A pessoa que foi levada por escravo naquele tempo, ela não tinha direito de escolher a profissão que ia fazer. Escravo não escolhe o que vai fazer. Então, por certo, aquela pessoa foi defraudada também na vida profissional. Mas entenda uma coisa comigo: o escravo tem direito de ter uma religião ou não? Claro que não, porque agora ele é escravo, e aquela pessoa a qual a pagou, a qual a comprou, tem direito na sua vida. Então a pessoa que era escravo naquele tempo não tinha direito de vida física,
não tinha direito de vida sentimental, não tinha direito de vida profissional e muito menos de vida espiritual. Entenda você que quando a palavra está dizendo que Zaqueu disse assim, olha, se em alguma coisa defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais. Ele está dizendo assim, olha, se eu vendi alguém como escravo, eu vou resgatar essa pessoa de novo e vou devolver o direito de vida, tanto física, quanto sentimental, quanto profissional, quanto espiritual dessa pessoa. Na verdade, não era só Zaqueu que estava sendo encontrado naquele momento, mas tantas outras pessoas. E eu fico pensando comigo, eu comecei a fazer aqui uma análise da minha própria mente, de Zaqueu voltando em casas de pessoas que talvez ele tivesse vendido alguém como escravo, ou de voltando em locais que ele havia vendido pessoas como escravas para pagar a sua dívida. E de repente chegando até ao Senhor daquela pessoa que ele vendeu e dizendo assim, sabe aquele escravo que eu te vendi? E a pessoa dizendo, sim, sei, ele está aqui, pois é, eu vim te comprar de novo. E aí de repente, imagina a cena, Zaqueu saindo andando, e aquela pessoa a quem ele vendeu, perguntando para ele assim, meu Senhor, e agora o Senhor vai me vender para quem? E ele dizendo assim, não, agora você está livre, porque eu encontrei com Jesus Cristo, e Ele me libertou. E esse texto termina o Senhor Jesus dizendo assim, porque o Filho do Homem veio salvar tudo aquilo que havia perdido. E eu quero trazer uma conclusão dessa mensagem, de algo que vai alcançar a sua vida, a vida daquele que está nos assistindo, você que está nos assistindo aqui agora. E eu te faço uma pergunta, onde foi que Zaqueu passou na sua vida? Em qual área da sua vida Zaqueu defraudou? Será que Zaqueu passou na sua vida física? Será que o Zaqueu desse tempo, ele levou o seu direito de ter vida física? Tudo que você faz é para gastar com remédios. Tudo que você tem, você olha e tem o sentimento de que aquilo não é seu, não te pertence. Será que você tem sido escravo das coisas desse mundo fisicamente? Ou será que Zaqueu tem passado na sua vida sentimentalmente? Como que está a sua vida sentimental hoje, nesse momento? Quando você olha para a sua família, para os seus filhos, quando você olha para o seu casamento, como que está hoje? Você tem a capacidade de olhar para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, e dizer com todo o coração, eu te amo. O amor do Senhor está no seio da sua família, está na sua vida, pela sua família. Quando você olha no espelho, que tipo de sentimento você tem de si mesmo? Você consegue se amar? Ou será que Zaqueu passou por lá? E como que está a sua vida profissional hoje? Será que existe algum Zaqueu no seu trabalho? Será que existe algum Zaqueu nas suas finanças? Acabamos de fazer aqui o momento do dízimo e da oferta. Muitas pessoas não têm condições nem de fazer isso, porque às vezes o que recebe com essa mão acaba saindo por essa. Será que Zaqueu passou por lá? Será que Zaqueu tem te encontrado nesse tempo? Ou será que Zaqueu tem te encontrado espiritualmente? Como que está a sua vida espiritual? Como é quando você está só você e Deus? Existe capacidade na sua vida de dobrar o seu joelho e agradecer ao Senhor pelo dia que você passou? Você consegue dobrar o seu joelho de manhã e dizer, Senhor, muito obrigado pela noite, muito obrigado pelo sono. A palavra diz que as bênçãos do Senhor, por certo, nos alcançariam e têm te alcançado todos os dias. Vivemos em um país em que a fome quase que não existe.
O índice de pessoas que passam fome no nosso país é muito pequeno e ainda pode reduzir. E você tem todos os dias, ainda que o mais simples possível, o alimento, mas você consegue dobrar os seus joelhos e agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado pelo alimento. Ou será que Zaqueu passou por lá? Será que Zaqueu tem passado por aí na sua casa? Como que tem sido quando você recebe o seu salário? Será que você tem olhado para ele e tem dito assim: Senhor, muito obrigado porque eu tenho um emprego. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um salário. Muito obrigado, Senhor, porque eu consigo manter, talvez não da forma que precisava, mas eu consigo manter a minha casa. Eu consigo manter as minhas finanças. Ou será que Zaqueu tem passado nas suas finanças? Porque se tudo isso tem acontecido, o Senhor Jesus está passando nessa noite. E Ele quer mudar a trajetória da sua vida. E Ele quer tirar esse sentimento de Zaqueu, o publicano, da sua casa, da sua vida. Ele quer curar a sua vida física nessa noite. Ele quer curar os seus sentimentos nessa noite. Se você não sabe, se você não consegue amar, o Senhor quer curar os seus sentimentos nessa noite. E a partir de hoje eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que além de ser amado, você vai ser capaz de amar. O Senhor vai passar na sua casa, ou o Senhor vai mover o coração de Zaqueu que tem te atacado nas suas finanças, e você vai ser capaz sim de ser feliz com aquilo que você ganha. Você vai ter condições de tirar e entregar em dízimo e oferta quando for o momento de ofertar e de dizimar, sem pensar assim: isso pode fazer falta para mim, porque é o Senhor que te deu, é Ele que te dá. Mas muito mais do que isso, o Senhor traz a condição de você, a partir de hoje, olhar para Ele como Deus de sua vida, de sua casa. Mas quem sabe Zaqueu não passou em nenhuma dessas áreas na sua vida? Glória a Deus por isso. Se não tem passado, glória a Deus. Mas quem sabe você é o Zaqueu aqui hoje? Quem sabe você é o Zaqueu que está subindo na árvore hoje procurando ver quem é Jesus? Quem sabe Zaqueu não passou na sua vida física? Quem sabe quem tem defraudado a sua vida física tem sido você mesmo? Porque não se contenta com aquilo que o Senhor te deu. A palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis que tudo que o Senhor fez era perfeito. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías que antes que você fosse criado, o Senhor já havia gerado você lá. E assim como Ele fez com Adão, como a palavra diz que quando Ele criou Adão, Ele olhou e viu que era muito bom. E quando o Senhor criou você, quando o nosso Deus te fez você, Ele viu que era muito bom. É por isso que Ele te escolheu. Então não seja Zaqueu de si mesmo fisicamente. Quem sabe você tem sido o seu Zaqueu sentimentalmente. Quem sabe você tem defraudado os seus próprios sentimentos e não tem dado espaço para amar e ser amado. Mas o Senhor nessa noite, Ele está te dando a oportunidade de mudar o quadro dessa história. O Senhor nessa noite, Ele está te dando a oportunidade de ter cura na sua vida sentimental. Ou quem sabe, você tem sido Zaqueu na sua vida profissional. Você mesmo tem sido Zaqueu, tem se defraudado profissionalmente. Eu confesso para você que há um tempo atrás era assim comigo. Eu achava que tudo que os outros faziam era melhor do que eu fazia. Eu achava que o que eu fazia não tinha valor profissionalmente. Até o tempo que eu entendi essa mensagem e comecei a mudar isso na minha vida. Hoje eu não sou Zaqueu da minha vida física. Hoje eu não sou Zaqueu da minha vida sentimental. Eu sou amado e amo as pessoas.
E muito mais do que isso, ama o Senhor Jesus, ama o nosso Deus, e estou realizado profissionalmente, porque hoje eu entendo que o que eu faço tem valor, independente da área que você atua, você tem valor. Mas eu conheço tantas pessoas que, quando recebe o salário, desferem uma palavra de Zaqueu, olha e fala assim, mas só isso? Não vai servir para nada, não vai valer de nada, está se defraudando profissionalmente. Eu conheço tantas pessoas que olham para o patrão, que é uma bênção na vida dele, porque se não fosse o patrão você não teria um emprego, e toda oportunidade que tem fala mal do patrão, e detona o patrão. Mas quando fazemos isso, nós nos defraudamos profissionalmente. Ou quantos patrões estão defraudando o funcionário profissionalmente? Fala mal do serviço do funcionário, paga mal o funcionário. Mas eu digo para você que se você é uma dessas pessoas, e está me ouvindo aqui no templo hoje, se você é uma dessas pessoas, e está me ouvindo aí na sua casa hoje, o Senhor Jesus está passando hoje, e Ele quer fazer uma mudança na sua casa. Mas quem sabe você tem sido Zaqueu na sua vida espiritual. Quem sabe você tem olhado para si mesmo e tem pensado assim, o Senhor não tem mais esperança em mim. Esse texto termina, ou seja, nós terminamos esse texto dizendo, o Senhor Jesus dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar salvar tudo aquilo que havia perdido. Há esperança para você. Tem esperança para você. Zaqueu não deixou de ser publicano. O texto não diz isso, mas ele deixou de ser ladrão. Ele não deixou de ser publicano, mas ele deixou de defraudar as pessoas, porque ele encontrou com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus foi na casa dele, porque o Senhor Jesus pousou na casa dele. No livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo 20 está escrito, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Foi isso que aconteceu. O que o Senhor Jesus já estava batendo na porta de Zaqueu. O que o Senhor Jesus faz, já estava batendo na porta de Zaqueu, até o momento em que ele abriu, até o momento em que ele se decidiu. O que o Senhor Jesus está batendo na sua porta. O que o Senhor Jesus faz, está batendo na porta da sua vida, em todas as áreas que eu disse aqui. E eu quero te fazer um pedido hoje. Abra a porta, deixa ele entrar, porque no momento em que ele estiver ceando com você, ele vai transformar todas essas áreas da sua vida. Se você está em casa acompanhando essa mensagem agora, eu te convido a curvar a sua cabeça. Para você que está aqui no templo, eu te convido a se colocar de pé, e nesse momento nós vamos orar. E eu quero pedir ao Senhor agora, que Ele comece a alcançar agora a sua vida, que Ele comece a alcançar agora a sua vida, independente do sentido em que você está em perca, seja físico, seja sentimental, seja profissional, seja espiritual. Eu vim aqui hoje falar de um Deus que muda a história. Eu vim aqui hoje falar de um Deus que transforma caráter. Eu vim hoje aqui falar de um Deus que muda a trajetória de vida. E Ele quer, e Ele pode mudar a sua hoje. E Ele vai fazer se você quiser. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que o coração dessa pessoa está batendo forte hoje, porque essa pessoa sabe do que ela precisa. Eu sei, Senhor, que o Senhor passou por Jericó naquele tempo, não foi simplesmente por causa de Zaqueu,
O Senhor tem um endereço certo, e cada mensagem do Senhor, eu sei que é para alcançar cada vida, Senhor, essa vida que está nos ouvindo agora, essa vida que está presente aqui agora. E em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora que haja transformação na vida física dessa pessoa, Senhor. Eu não sei, Senhor, se Zaqueu passou na vida física e se essa pessoa, Senhor, não consegue mais se locomover, se a enfermidade, Senhor, tem tomado, Senhor, lugar na vida dessa pessoa e tem batido o martelo dizendo que vai ficar. Mas em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Senhor, toda enfermidade física na vida dessa pessoa pelo poder do nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não sei se o problema dessa pessoa é no sentimento, se o sentimento dessa pessoa está corrompida, Senhor, se Zaqueu passou por lá, mas Deus, em nome do Senhor Jesus, o amor do Senhor foi capaz, Senhor, de mudar todo o mundo. A Tua palavra nos diz no livro de João, Senhor, capítulo 14, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o sentimento dessa pessoa agora seja curado, em nome do Senhor Jesus, e o amor, Senhor, da família seja restaurado hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus, se essa pessoa tem sido perseguida no emprego, no trabalho dela, ou se essa pessoa tem perseguido alguém no trabalho dela e quer mudar hoje, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Eu sei que o Senhor está passando aqui hoje, Senhor, nessa casa, eu sei que o Senhor está passando aqui hoje nesse templo, para mudar, Senhor, a vida dessa pessoa. E se essa pessoa, Senhor, está sendo perseguida ou está perseguindo, se essa pessoa está em baixa, está em perca, Senhor, na vida profissional, eu profetizo cura hoje profissionalmente. Mas Deus, se essa pessoa não tem, Senhor, ânimo nem para dobrar os joelhos, quem sabe, Senhor, essa pessoa hoje está como aquele publicano que a Tua palavra diz no livro de Mateus, que não conseguia nem olhar para o céu, que prostrado com o rosto em terra dizia: Senhor, eu não sou digno de olhar para cima. Eu peço ao Senhor nessa noite, se Zaqueu passado, Senhor, na vida espiritual dessa pessoa e tem defraudado ela espiritualmente, ou se essa pessoa está como Zaqueu, defraudando alguém espiritualmente, eu te peço agora, Senhor, passa, Senhor, nessa vida, passa nessa casa, pelo poder do nome do Senhor. E nós cremos que o Senhor passou na cidade de Manhuaçu, que nessa igreja, e que o Senhor passou nessa casa dessa pessoa que está nos assistindo hoje, e houve salvação para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, e que a graça desse mesmo Jesus que passou na casa de Zaqueu alcance a sua vida e a sua casa hoje e para todos sempre.